Oi! Boa noite. Boa noite, mamãe de bebê! Que prazer, Carol. Prazer é meu de te ver aqui comigo, conversando, saber um pouco mais da sua história. Eu sempre digo assim, essa semana eu trouxe algumas mães, né, para poder vir aqui. E eu digo assim, eu tenho certeza que você já esteve no lugar dessas mães também que estão aqui nos assistindo, e você com certeza foi impactada por essas histórias. Então eu costumo dizer que é um ciclo, né? É um ciclo que a gente começa a transformar e mudar a mentalidade dessas mães, no sentido de que muitas chegam aqui e falam assim, como eu vou emagrecer nesse momento? É impossível. Nessa rotina, nessa vida. Então, quando você vê outras mães conseguindo, a gente já começa a dar aquele ar de esperança. Então, é isso. Então, a felicidade é minha em poder te ver aqui, te receber. Conta pra gente, quantos Obrigada. meses tem esse bebezinho? Pronto. A Emavi, a minha menina, tem 5 meses. 5 meses aí, né? Que a gente passou por esse período que o porpério é bem complicadinho, mas graças a Deus a gente já passou dessa fase. E 5 meses que eu venho, né? Que identifiquei essa dificuldade do emagrecimento e conhecer o seu trabalho, participar das lives que você fez inicialmente, foi um divisor de águas, assim, para mim. Foi muito importante tudo que que eu estou aprendendo ainda, né? Mas tudo que a gente também já aprendeu, desde as lives de aquecimento até aqui dentro do programa. Então é muito importante, muito incrível, assim. Se você estava aumentando, desculpa chamar Sim, de toma Sil, porque aumentando. eu já conheço o seu rosto do Instagram, lá tá Sil, então eu vou chamar de Sil também. Assim, pode ficar à vontade. Eu também só gosto de chamar por apelido, Carol. Pronto. Sim, eu tô amamentando ainda, mas minha bebê também faz a fórmula, né? Também toma a fórmula, mas a maior parte é sempre amamentação. Amamentação. Desde o início foi assim, a amamentação mista? Não, desde o início não. Ela iniciou com 4 meses a alimentação mista. Porque Você como tra... eu tinha que retornar a trabalhar, então a gente teve que, né, adequar um pouquinho para poder facilitar a questão do retorno ao trabalho. Eu sempre pergunto isso porque geralmente é uma dor muito forte para a mãe, né? Sim, Muitas mães passam por isso, passa ali às vezes 3 meses naquele período de amamentação intensa mesmo. E quando a gente vai para o trabalho, a gente precisa realmente desvincular um pouco, né? Então, verdade. assim, e com isso, eu sempre. A própria ciência mostra, né, que a amamentação ela favorece a perda de peso porque tem um pouco de gasto calórico a mais. Um pouco, na verdade, é bastante. É uma média de 300 a 500 calorias. É o que vale um exercício físico muito intenso. Então, quando as mães assim, Carol, por que às vezes eu não consigo emagrecer? Mesmo amamentando, você amamentou até seu quarto mês exclusivamente. Isso. E você não estava conseguindo emagrecer, né? Mesmo amamentando. Foi Né? incrível, assim, foi algo que realmente eu estava com a minha autoestima muito baixa. Na verdade, quando eu descobri, assim, comecei a te seguir, ouvir as lives, ouvir a sua história, eu super me identifiquei. Foi algo assim que eu digo que parece que foi Deus, sabe? Porque quando eu escutei a sua história, assim, o seu relato, porque você traz muito, né, o exemplo de vida, o que você vivenciou. Então, aquilo ali para mim despertou. Eu falei, nossa, tudo que eu estou vivendo, a vergonha de tirar foto, a vergonha do meu esposo, tudo assim que a gente se sente, né, autoestima lá embaixo, desacreditar, eu não acreditava mais que eu teria essa condição de voltar a emagrecer, e a gente sempre a única informação que a gente tem acesso tomar remédio para emagrecer, fazer aquelas dietas mirabolantes para poder emagrecer rápido, mas não permanece com emagrecimento. Então, porque eu já tive eu tenho primeiro filho tem 10 anos, então eu já passei por uma gestação, e na época do meu filho também foi muito difícil, mas eu consegui, né? Mas eu não tinha muito conhecimento. Mas agora, com a segunda gravidez, eu já engravidei acima do meu peso. Então, isso para mim foi muito preocupante, assim, porque eu imaginava que todo o peso que eu ganhei na gravidez, que faz parte, ia ser muito difícil voltar ao meu corpo novamente. E aí, quando eu descobri o seu programa e todos os relatos, não só das alunas que você trouxe também, mas a sua história mesmo,
aquilo me despertou e eu só queria assistir mais, entender mais, conhecer mais o seu trabalho. E para mim, graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz. Até aqui, para mim, está sendo o melhor escolha diante dos resultados que eu estou tendo e de todo o processo que a gente está participando, do acompanhamento, de dar atenção de vocês. Então, de fato, é algo que realmente a Sim. pessoa que tem vontade, que deseja, que precisa, é muito importante, principalmente nesse momento assim que a gente tem neném, que a gente não tem muito conhecimento e que a gente precisa ali daquela mãozinha, sabe, aquela ajuda que vocês dão. Então, para mim foi assim, é a parte mais importante. Eu fico muito feliz mesmo, de coração, de ouvir. E quando eu falo assim, gente, é porque assim, quando aconteceu comigo, né? Então, assim, quando eu tive a dificuldade de emagrecer, o que que a gente ouvia do sistema tradicional de saúde que era normal, né? E eu fui até a internet, eu pesquisei, eu procurei outros profissionais, porque assim na nutrição como na medicina, a gente tem especialidades. Exemplo, eu sempre trabalhei com emagrecimento, mas eu nunca atendi. Nutrição esportiva. O que é nutrição esportiva? Aquele pessoal que quer ficar fisiculturista, quer. Aí tem a nutrição da oncologia, né? Que são as pessoas que têm câncer. Então, a nutrição que cuida mais do fígado, enfim. Então a gente tem especialidades. Eu fui na internet e procurei, poxa, onde é que eu vou encontrar alguém que seja realmente especialista nessa área da nutrição pós-parto? E eu não encontrei. E onde eu fui encontrar o, esse conhecimento que eu tenho hoje foi em artigos, foram nos artigos científicos. E quando eu me debrucei, que eu estudei, que eu fui ver realmente as possibilidades, minha cabeça fez assim, ó. Gente, eu comecei a fazer as gravações. Eu tinha um Instagram que eu falava de emagrecimento geral, né? Falava de emagrecimento geral. Eu tinha 9 mil seguidores, né? Quando eu comecei. Meu Instagram aumentou mais de 100 mil seguidores no último ano. Foi no último ano, quando eu comecei a falar sobre isso. Então foi um crescimento assim absurdo e não foi nada assim, não, não foi. Foi gerando conhecimento, fazendo live, chamando o pessoal e vamos participar e fazendo os anúncios e vamos. Daqui a pouco eu só falava de emagrecimento para mãe de bebê. Só falava disso. E logo no início da minha jornada, eu também estava ali com um bebezinho pequenininho, né, amamentando, mas eu só queria falar disso. Então, quando você fala assim, Carol, eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria entender, eu queria atender, eu passei por isso. Porque mesmo sendo nutricionista, a gente não escuta isso. Então, eu li os artigos, eu lia, pesquisava, eu falava, eu quero mais. Ia para a clínica. Gente, eu posso mostrar as fotos para vocês. Eu chamava meu esposo, levava minha filha, porque eu tinha que amamentar, tinha que estar com ela. Eles ficavam me esperando, porque eu não tinha uma estrutura ainda de conseguir gravar em casa, enfim. Ficava me esperando, eu ficava gravando, fazendo conteúdo para vocês, amamentando o bebê, e eu falava, mas eu preciso falar disso. Não, ninguém sabe disso, pelo amor de Deus, eu preciso falar. Porque realmente, a gente se pega numa situação, quando eu consegui emagrecer mesmo, foram 15 quilos em 45 dias. Por isso que o primeiro mapa lá do emagrecimento é aquele período, né? Então, assim, elaborei toda a estratégia comigo. Então, quando eu me vi, eu falei, não, há 45 dias atrás, eu não me olhava no espelho, eu não tirava foto, eu não tinha vontade de namorar, meu casamento estava muito diferente do que era no passado. Então, quando você tem o benefício, você vê no seu corpo a transformação, você quer gritar para o mundo. Então, hoje, quando eu chego para minhas alunas, que eu chego para vocês, que eu peço para a gente conversar, eu não consegui falar com todas. Eu não consegui falar com todas, porque assim, a gente fez 10 lives, eu fiz 10 lives até o evento. E o pessoal, e tem live, e tem aluna de português, todo mundo quer contar a sua história, todo mundo quer falar, todo mundo quer mostrar, porque é muito gostoso. Então, quando a gente sente no nosso corpo, a gente quer ver vocês também transformadas. Então, nesse último, né, minha vida também se transformou muito nesse sentido de falar assim, não, eu não consigo mais falar de outra coisa, eu não consigo mais viver outra coisa, né? Porque assim, é muito diferente. E assim, você me falando que é diferente, que mudou, né, que você está sentindo isso no seu corpo, é uma gratidão que eu fico também de falar assim, poxa, todos os domingos, trabalhando de domingo a domingo, valeu muito a pena. Nossa, Carol, e para acrescentar ainda, você não só traz o conhecimento em relação ao emagrecimento em si, você traz essa mudança da mentalidade, que é muito importante. E para mim está sendo muito importante estar aqui falando também, porque eu queria falar isso diretamente, né, contigo, sobre esse ponto, assim, porque você ajuda a gente mudar a nossa mentalidade de forma simples.
sabe? É uma forma que você explica simples, você traz exemplos simples, que é do dia a dia, que todo mundo vivencia, que todo mundo passa. Então, não é difícil você aprender, você entender, você colocar em prática. É mais a questão do querer mesmo, sabe? De dar mudança. Então, acho que todo mundo que está passando por essa dificuldade do emagrecimento, da autoestima baixa, quando começa a participar do programa e ver seus ensinamentos, as coisas que você traz, que é de grande importância, nossa, é um aprendizado incrível, porque você muda a sua rotina e você consegue ver as coisas acontecendo. De acordo com o que você vai mudando, vai acrescentando, você consegue ver a importância. Poxa, que incrível, nunca observei isso. Poxa, que incrível, como é bom a gente ter a prioridade do sono, como é bom a gente ter prioridade, uma rotina, colocar aquilo como importância no seu dia, como você mesmo fala, trazer essa importância para você, sabe? Se priorizar um pouco. Não só porque a gente está na rotina com o bebê, com a casa, com o marido, com o filho, mas você também se priorizar, sabe? Trazer um pouquinho dessa mudança, porque você consegue entender que você também existe e que você também precisa desse cuidado. E quando você consegue encaixar um pouquinho na sua rotina esse cuidado com você, tudo fica melhor. E você consegue, sabe? Por mais que a gente às vezes bota a culpa na rotina e tal, mas se a gente abrir uma brechinha ali, a gente consegue ter esse momento nosso. E isso foi muito incrível, porque você, no programa, você traz muitos esses exemplos. E isso eu aprendi muito, o cuidado com o ambiente, com a casa, com a família, certos pontos assim detalhistas. Então, isso para mim foi um divisor de águas mesmo, foi muito importante, porque não só em relação à alimentação em si, que mudou também muita coisa. Hoje, inclusive, eu quero aproveitar, né, essa oportunidade e dizer que dentro desses 45 dias, eu hoje aprendi, eu tenho muito vício por café, eu gosto muito de café desde criança, e eu sempre fiz uso do café com açúcar, então era uma coisa que eu nunca me via, nunca na face da terra, eu dizia assim, tem a palavra que você fala, né, que a gente diz muito, eu não consigo comer isso. E quando eu tirei isso da minha vida, da minha mente, eu realmente consegui. Eu tenho 45 dias que eu bebo café sem açúcar. E assim, não é uma coisa que eu tô fazendo que tá, ai, tô sendo forçada. Não, é de maneira natural. Eu não tô tendo essa necessidade. Então, assim, realmente tudo que eu tô agregando, do que eu tô aprendendo com você, com o seu programa, eu tô agregando na minha vida, mas de maneira leve. E os resultados realmente todo mundo percebe. O meu emagrecimento mesmo assim, foi algo que, como você falou, não foca na balança, mas assim, as pessoas vão te falar, as roupas. Então, quando eu saí na rua, porque eu trabalho em home office, Uhum. mas assim, eu passo a maior parte do tempo em casa, né? Então, às vezes eu saio só no final de semana ou à noite, assim, e as pessoas me viram tipo um susto, sabe? Nossa, como você emagreceu, como você tá diferente. Então, assim, é algo realmente que o resultado é incrível. É só realmente vivendo para ter a sua experiência, mas é muito, muito incrível e é de maneira bem leve, sabe? Não é nada fora da realidade das pessoas. É realmente de forma muito simples, mas muito importante. E assim, é um dos pontos que o pessoal tem muito medo, né? As mamães têm muito medo, que acha que tem que fazer, eu vou gastar muito, ou eu vou ter que comer pouco, vai prejudicar meu leite materno, né? Não tem nada disso. E quando você fala um ponto da mudança de mentalidade, é bem importante, tá? Assim, mas assim, é porque eu não conto isso pra vocês lá no programa. Né? Porque eu não quero ser técnica, mas aqui eu tenho que trazer um grau de consciência. Lá eu não entro nada de resistência insulínica, cortisol, nada disso. Só que vocês, quando mandam o GPS para mim, né? Vocês mandam o GPS lá de forma individual. Eu vou dar uma olhada quais são os pontos do seu corpo que mais está impedindo o seu emagrecimento após ser filho. E a gente vai fazer as melhores estratégias. Só que a sua mudança de mentalidade, eu sempre costumo dizer isso, ó. Vontade, ó, grava essa que essa eu nunca falei para você. Vontade de emagrecer, todo mundo tem. Eu tenho. Essas mamães todas que estão aqui ouvindo a live, elas também têm, você também tem. Só que às vezes é o tema dessa live de hoje. São impedidores do emagrecimento. Só que às vezes o seu corpo está desregulado. Principalmente vocês que passaram por toda a transformação da gestação. Essa questão do seu corpo estar desregulado é justamente o quê? Hormônios que não são produzidos da forma que deveria. Hormônio do prazer, hormônio da alegria, libido.
compulsão alimentar, tudo isso é teu corpo desregulado. Então, aquela alimentação simples que chega para você através da lista de alimentos, através dos cardápios, através da alimentação anti-inflamatória, ela tem um poder de regular teu corpo. Então, Incrível. é incrível. Gente, a nutrição é linda demais. É Muito. incrível. Então, assim, aqueles alimentos simples, eles são fonte, eu vou te dar um exemplo aqui. Triptofano. Triptofano é um tipo de proteína que tem um poder de elevar a sua dopamina, que é o hormônio da alegria, a sua serotonina. Então, a sua. Não falei dopamina, não, falei errado, perdoe. É a serotonina. Então, a sua serotonina, quando tá alta, você não se deprime, você não se entristece, você se sente feliz. Uma mulher que está se sentindo feliz, como é que ela fica? Motivada a fazer alimentação. Motivada a tentar, motivada a conseguir. Então, quando você fala da mudança de mentalidade, tem todo aquele papo que a gente tem sorte ali de conversar, de incentivar. Mas você está conseguindo porque você está se desinflamando. Você está conseguindo Verdade. porque você está se desinflamando. Então, eu não entro muito nesse aspecto, mas isso é importante. É justamente o que eu falei hoje, iniciei a live falando. Muitas das vezes elas estão tentando emagrecer só fazendo dieta, mas não desinflama o corpo. É como se fosse um carro. Tenta dirigir um carro com freio de mão. O freio de mão. Aquele carro ele não vai andar, ele vai estacar, ele vai estocar, ele vai ficar ali, ó. É a mesma coisa de tentar emagrecer sem regular o organismo, sem regular a compulsão, sem regular a ansiedade, sem regular nada disso. Então a gente entra numa dificuldade grande. Então quando você fala assim, Carol, tá sendo leve, tá sendo prazeroso, tá sendo gostoso, no sentido mental também, de falar assim, eu não tô me sacrificando, eu tô gostando do que eu tô vivendo. É o nome do programa, né? Mãe Magra para Sempre. É Isso. justamente a mudança que a gente faz no organismo, na cabeça, que faz com que vocês consigam. Nem parece que tá acontecendo. Nem parece é uma mudança leve, como você Isso é mesmo muito disse. natural, muito natural. E eu falo muito, eu dou as aulas aqui, a minha família, tipo assim, falo, né, do prazer que eu tenho de participar, porque é notável a mudança. E quando eu faço minhas alimentações aqui, é muito simples, muito básica, todo mundo tem condições de agregar. Às vezes você no dia a dia você não conseguiu preparar aquela alimentação que você queria, mas se você come o básico, já funciona, você não sai, sabe, da sua rotina, do que é necessário. Então, assim, não é nada fora do comum. É tudo dentro realmente da nossa realidade. E você traz isso, né? Você traz essa diversidade, assim, das opções. Então, tem pessoas que coisas que às vezes não gosta, e você traz outras que a pessoa consegue comer. Então, assim, é muito tranquilo, é como você falou. E esse ponto do organismo estar desregularizado é isso mesmo, tá? Eu estava nesse nível, assim. Eu estava toda desregular, eu só tinha vontade de, mesmo amamentando, eu não emagrecia de forma nenhuma, não via nenhuma mudança. E só tinha vontade de uma compulsão de comer doce, de comer descontroladamente, sono desregular, tudo estava desregular. E quando foi os primeiros dias, assim, do protocolo, nossa, mudou tudo da água para o vinho, como diz o popular. Foi uma mudança muito impactante, essa é a palavra. Foi um impacto, assim, mas muito importante, mas nessa leveza. É a forma mais leve, e quanto mais você vai percebendo no dia a dia, mais você quer continuar, mais você quer. E quando a gente tem, né, às vezes, um dia que a gente se permite comer uma coisa diferente, de fato você não sente vontade de comer aquela besteirinha, aquela coisa assim, você não sente porque você está gostando tanto do que você está vendo, do resultado, que você não quer sair do foco. Por mais que a gente tenha essa permissão de forma mais autônoma, mas a gente não quer porque tá feliz, você está feliz com o que você está vendo. E isso é muito importante, o acompanhamento que vocês fazem. Nossa, realmente, Carol, parabéns pelo trabalho, pelo esse aprendizado, por você ter buscado, porque realmente você ajuda muitas, muitas mães. Inclusive, você me ajudou muito e vem me ajudando, que eu só estou no início. E é muito importante esse trabalho que você traz, esse estudo, e realmente, para mim, está sendo muito importante. Não foi não, está sendo. Eu acredito que eu ainda tenho muito que aprender, mas, nossa, só o início para mim foi incrível, está sendo incrível.
Olha que importante que você falou, né? Você saiu de uma pessoa compulsiva que comia doce o tempo todo para uma pessoa que tem sua liberdade de comer quando você quer e não quer, porque os E não quero. resultados estão vindo, porque sua mudança a sua cabeça mudou. Então, para você tanto faz e você está em paz com isso. Ah, isso é muito gratificante, de fato, para mim. Sim, quando você pensou, assim, antes quando você veio, né? Antes de conhecer de verdade essa estrutura toda que a gente tem aqui, né? Nosso acompanhamento. É, gente, deixa eu só responder essa mãe aqui. Sério. Porque quando a gente. Rapidinho. Quando a gente pega o GPS, por que todas as. Ah, não, porque tem sempre mães novas, gente. Vocês que têm o GPS já, o material já é esse material aqui. Então, se você já tem, não precisa você baixar de novo, não. Eu só coloco o GPS para quem não está inscrito ainda na semana, tá? Se você já está, você já ganhou o seu, a gente vai fazer lá no nosso evento. Então, assim, quando você veio, né, que você começou a participar das lives e tudo, você tinha medo de, assim, você já tinha tentado emagrecer antes? O que foi que passou na sua cabeça? O que foi que eu te disse que mudou, assim, Nossa, assim, o que te fez dar o primeiro passo e acreditar em você e no nosso programa também? nossa, Carol. Assim, o primeiro dá aquele medo, sim, de você tentar e você não conseguir seguir. O medo da vergonha, sabe? De você ter vergonha de você falhar e de você não conseguir focar. Porque é como você falou, a mudança da mentalidade. Então, assim, eu só fui, sabe? Primeiramente, quando eu descobri o seu trabalho, conheci o seu Instagram, comecei a participar das lives que você fazia e comecei a acompanhar toda a história, a sua história de vida, tipo assim, alguns pontos que você sempre trouxe, que outras mães também teve essa experiência. Então, eu fui, vi que era tudo aquilo que eu estava passando, sabe? E eu falei assim, não, eu estou no lugar certo. E aí eu fui acompanhando suas lives, depois quando você liberou e tal, o programa, eu fiquei, nossa, mexida. Eu digo, não, eu vou ter que me dar essa oportunidade. Tem que ser agora. Então, quando eu consegui, eu conversei com meu esposo, eu digo, nossa, vou ter que me preparar e eu vou ficar, por mais que a gente, comecei com medo, não vou, confesso que eu comecei com medo, porque eu fiquei com medo de eu mesma, tipo assim, me decepcionar, sabe? Não só as pessoas, a vocês que acreditam, porque vocês fazem um trabalho de excelência, mas depende de nós, do nosso querer, do nosso comprometimento. E eu fiquei muito em dúvida, fiquei com medo de desistir logo no primeiro momento, fiquei com medo de não conseguir me controlar, de ter um resultado negativo, fiquei com esses pensamentos, mas assim, quando tudo começou, acredite, o protocolo ia começar na segunda e eu fui no shopping no sábado. E assim, eu não tinha preparado nada, né? Ai meu Deus, aí eu fui no shopping, consegui comprar algumas coisas assim de alimentos para poder preparar minha semana, para sair tudo corretinho. E graças a Deus aconteceu de uma maneira muito leve, muito assim, o acompanhamento das meninas com a gente, sempre tirar as dúvidas. Então, quando você tem esse apoio, essa questão de alguém pegar sua mão e te direcionando, assistir, né, os vídeos, você sempre trazendo um aprendizado novo. Então, para mim, foi importante continuar, conseguir chegar ao meu, não consegui chegar ao objetivo ainda, porque, né, a Só gente, tem mas quarenta assim, e já cinco dias. isso só tem 45 dias, então ainda tem muita coisa, mas assim, logo de primeiro foi impactante. Foi algo assim que quando eu vi as mães relatando nas lives mesmo, antes de iniciar, eu dizia, será que é possível, gente? Não deve ser possível, não. Não, essa mãe, ela se dedicou, mas talvez não seja minha realidade. Eu ficava pensando assim, talvez não seja minha realidade. Talvez eu não consiga. E todas as vezes, quando eu via assim, as coisas acontecendo, realmente o meu corpo mudando, eu digo, nossa, a mesma coisa que aquela mãe disse naquele momento da live. Eu não lembro o nome da mãe, perdão, mas eu sei que você trouxe uma mãe para relatar a experiência, duas mães se trouxe, e elas falando da maneira leve, como era, que não era nada fora do normal, que realmente era algo muito simples de seguir, alimentação certinha. Então, aquilo, realmente, quando eu vi o que estava acontecendo comigo, eu digo, nossa, não é um fake, sabe? Que as pessoas ficam imaginando isso. Ah, no momento ali para trazer. Não, gente, é verdade. É realmente verdade. E assim, é um trabalho incrível, Carol, que você traz. É muito incrível. Eu nunca vi, porque o meu primeiro filho, quando eu tive, eu confesso que eu fiz uso de. Quando já passou o tempo, né, não amamentava mais, eu fiz uso de medicação para emagrecer.
E eu digo a você que é um erro. É um erro porque você não consegue manter aquele peso que você perde inicialmente, não é um peso que você vai conseguir manter e você ganha tudo de novo, não, e assim você não aprende. Você não aprende a mudar a mentalidade, você não muda a sua mentalidade. Então não adianta. Deixa eu te fazer É uma um mini pergunta. paliativo. Quando você usou o medicamento no passado, você lembra quantos quilos você perdeu em 30 dias, mais ou menos? Cara, eu não lembro exatamente se foi um prazo assim, quanto tempo, se foi 30 dias. Eu tive uma perda de peso significativa, mas eu posso dizer a você que não foi uma perda saudável, Uhum. sabe? Porque assim, é uma perda muito rápida e em compensação você não consegue manter, porque quando você para o uso da medicação, você tem aquela compulsão, vem uma compulsão que você não consegue se controlar. É algo que eu não sei explicar, né? Acredito que só a medicina mesmo saiba, que eu não tenho muito conhecimento. Mas, assim, você volta a ter uma compulsão que você não consegue explicar. Eu já fiz e eu sou prova viva disso. E aí você engorda tudo de novo, você não consegue ter essa educação, sabe, da alimentação. Hoje, os conceitos que você traz, as explicações que você traz, você consegue ter esse conhecimento de uma maneira mais simples e entender. Você traz o conhecimento de uma forma fácil de entendimento. Então, E até para você conseguir escolher um alimento, um produto, você já tem. Hoje eu fico até olhando os rótulos dos alimentos que antes eu não fazia. virou um hábito natural. Já virou um hábito. Outra coisa que eu percebi também, né, que muitas das vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer por causa do meu filho. E eu costumo dizer que é totalmente o contrário. A gente tem que fazer por causa do seu filho. Né? Quando você Sim, traz assim, eu tenho certeza que essas relações melhoraram com teu marido, com teus filhos, né? A responsabilidade de uma mãe. Você acha que uma responsabilidade de uma mãe que toma remédio para emagrecer? O que que ela vai fornecer para o filho dela? Aí, às vezes, a mãe tem medo de emagrecer, comendo bem, nutrindo o corpo dela, com os conceitos que ela vai aprender e vai transformar toda a família, ela tem medo. Mas ela quer esperar, às vezes, mais um tempo, para lá na frente, quando parar de amamentar, tomar um remédio. Aí ela vai continuar um ciclo de compulsão. Que exemplo essa mãe vai ser para esse bebê? O que que verdade. essa mãe vai botar na mesa para essa criança comer? Aí lá no futuro vai ter uma criança que vai fazer a mesma coisa, vai ter que tomar remédio para emagrecer, vai ser uma criança pré-diabética, diabética, hipertensa, e vem todo o ciclo que a gente sabe de doenças e tudo mais. Então, quando a gente traz essa questão do conhecimento, gente, não é medo de emagrecer nesse momento, não é medo de nutrir o seu corpo, né? Então, assim, se seu filho não pode ser a desculpa, teu filho tem que ser a razão. Né? Essa frase Sim, ela é com muito, certeza. muito forte. O homem de mãe não precisa diminuir o homem de mulher. Então, não é por causa dele. Né? Tudo isso surgiu por causa de Lulu, né? Então, assim, por causa da minha filha. E como você falou, né? Hoje eu tenho certeza que as relações elas melhoraram. Então, assim, é uma felicidade muito grande que a gente fica de ouvir, de saber que realmente está sendo forte, está sendo realmente sustentável, está sendo realmente de falar assim, não, nunca mais, não me programa, mais magra para sempre, nunca mais eu recupero o que eu já perdi nesse período. Nossa, e para acrescentar, influencia a família toda. É incrível. Essa questão que você falou aí é o exemplo. O meu esposo segue as mesmas alimentações que não tinha. O meu filho, como você falou, isso serve de exemplos para os nossos filhos. Então, assim, eu não consegui, eu não tinha esse hábito de comer salada todos os dias. Sabe, de colocar aquela salada com várias opções. Eu não tinha esse costume, porque eu sempre, desde pequena, eu sempre tive muita dificuldade com legumes, com uma alimentação assim, em relação a verduras, eu não tinha porque eu não gostava. Não gostava, não trazia. E com o tempo e com hoje aprendendo, eu trouxe, a gente faz diversas saladas aqui, eu só como com salada. Então, assim, é um hábito que você aprende a implantar. Eu sei que tem mães que podem já ter esse hábito, mas eu não tinha, gente. Eu estou sendo bem sincera. Então, assim, é um hábito que está sendo diferenciado na minha casa, mudou muito o hábito alimentar. O que a gente traz de muito saudável. Meu filho não tinha costume de tomar café de manhã, não comer uma fruta. Hoje eu coloco ele para comer fruta todos os dias, porque eu como todos os dias no meu café da manhã as frutas. Então, assim, não era algo que eu tinha, era vez ou outra, mas não tinha essa meta, sabe? Que todo dia você tem que trazer, porque isso é bom, isso que nutre seu corpo, isso que deixa seu corpo regular. Então, isso é tudo importante, porque cada detalhe, no mínimo que seja, é importante. Você começa a perceber que muda tudo. Então, o hábito, para minha família, como você falou, as relações mudaram muito.
Hoje meu esposo tem uma preocupação, às vezes liga assim, ó, tem coisas para fazer salada, às vezes ele liga voltando do trabalho para não deixar de ir no outro dia, no almoço, no café da manhã, ter as coisas que tem que ter para uma alimentação saudável. Você percebe, eu vou fazer uma pergunta mais íntima. Você percebe assim que a relação de carinho também mudou? De Sim, você, de mudou vocês? totalmente. Eu pergunto Muito. porque assim, eu sinto que as coisas ficam mais leves em todos os aspectos, não só do peso, né? Mas assim, a relação íntima, a relação de cuidado. Às vezes a gente tá ali com aquela pessoa, aquela sensação de fracasso, mas quando a gente começa a se sentir bem mesmo, de fato, né? Seu marido vê você emagrecendo, se cuidando, você falou preocupação de ligar, de perguntar, de falar não, né? De incentivar. Sim, muito, Carol, muito. Você foi no ponto aí exato. Mudou muito. Às vezes ele liga assim, ó, olha, tem alguma coisa, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Se tá faltando, às vezes eu nem observo que acabou uma fruta, que acabou isso, e ele já sabe qual é a rotina, então ele já traz sem eu precisar. Tem um carinho, fica me observando, aí fala, nossa, como você tá mudando, nossa, como o corpo já mudou, não sei o que. Às vezes eu não gosto nem de falar, né? Eu gosto de ouvir. Então, tem muitas esse feedback dele, do meu filho, principalmente meu filho já é maiorzinho, então meu filho fala. Então, assim, é incrível como muda o ambiente como um todo, sabe? Uma escolha que eu fiz mudou totalmente. Não só a opinião do meu esposo, do meu filho, que para mim são pessoas muito importantes, mas assim como um todo, como a minha família, como as pessoas, como eu falei, as pessoas apontam, as pessoas dizem. E assim, eu não tinha logo me pesado, né? Fiquei com essa questão, não vou me pesar, não. Mas assim, a gente tira as medidas semanais, eu não vou me pesar. E nossa, quando eu fui me pesar, eu fiquei, nossa, não acreditei. Te juro que eu me pesei umas 2, 3 vezes para Oh, ter sim. certeza, acredite. Por mais que as minhas medidas já tava vendo a diferença nas minhas roupas, nas fotos, mas assim, no peso ainda, que é uma coisa que a gente não tem que se apegar muito, como você sempre ensina, porque, né, o foco não é só a balança, mas assim, para mim foi assim, eu fiquei impressionada e tipo assim, ver tudo que você vem ensinando, tudo que você traz pra gente de conhecimento, eu digo, isso é verdade, realmente eu sou a prova viva. Muito bom, muito bom. Então, assim, muito bom saber que realmente, assim, a gente conseguiu chegar, né, entrar na sua casa, você permitiu que eu entrasse na sua casa e que todo o seu ambiente fosse transformado, né? Como a gente falou, é uma família que vive melhor, é um relacionamento marido e mulher que se transforma, é um relacionamento mãe e filho que se transforma. Saúde é isso, gente. Autoestima é isso, emagrecimento é isso. Quando eu digo pra vocês, né, que eu sempre digo assim, tem uma frase, eu guio mães de bebê até o emagrecimento. Mas esse guiar até o emagrecimento parece estético, né? Parece que a gente só quer ficar bonita. Isso é importante, ficar bonita, não tem problema nenhum, não. Ter a barriga bonita, né? Emagrecer, tudo isso é importante. Mas às vezes a gente não enxerga os benefícios que a gente consegue proporcionar para todos. Como eu falei, a responsabilidade de uma criança que se alimenta bem, que a gente previne doenças, que a gente tem energia, que raciocina melhor, que vai estudar melhor. É uma corrente do bem, né? Então, assim, de coração, te parabenizo. Fiquei muito feliz em poder vir Obrigada. aqui, né? Te ouvir sua história, saber assim que de fato, né? Você só tem 45 dias no programa, sua evolução foi muito boa. E assim, vamos entrar. A partir de segunda-feira a gente começa. Eu já tenho o mapa 2 aí pra gente Eu começar tô e a gente tá aqui juntas, empolgada. né? E pode ficar empolgada, porque, gente, no mapa 2 tem 3 protocolos, deixa eu contar pra vocês. Depois que elas começam a emagrecer, né? Emagrece ali nos 45 dias 5, 7, 10 quilos. Isso é de cada uma. Tem umas que perde mais medida, tem umas que perde mais peso, como eu explico pra vocês. Peso não é o mais importante nesses 45 dias do primeiro mapa. Aí vem o segundo mapa, que a gente vai dar foco em quê? A gente vai dar foco. As mamães me pediram muito, faz outro mapa, faz uma. Fiz outro mapa. Vai dar foco na parte, né? Que a gente vai fazer a parte de desinflamar mais ainda, que é um detox de 15 dias. Depois a gente vai fazer o protocolo seca a barriga. E depois o up de colágeno. Então são 15, 21 e 21. Porque nesses primeiros momentos vocês vão começar a enxugar mais ainda. Vai perceber o corpo fazendo. Aí depois, nos 21 próximos dias, que eu chamo de protocolo seca a barriga, que a gente vai ter ênfase nessa parte aqui, ó. Eu quero saber abdômen. Como é que tá abdômen? Eu quero reduzir abdômen, barriga, quero perder barriga. Aí são 21 dias focados apenas em tudo que faz a pessoa estimular a barriga. Depois
a gente faz os 21 dias de estímulo de colágeno, justamente. Já emagreceu, já tá linda, maravilhosa. Eu quero ver como é que tá essa pele, quero olhar. Celulite? Não. Flacidez? Não. O que que a gente faz para poder ficar durinha? Então, foi tudo pensado realmente para poder conduzir. Então, joga dura aí na segunda fase, conta com a gente, que a gente já tá aqui. Hoje foi o dia todo de gravação, como eu falei, iniciei a live toda maquiada, já para preparar vocês para essa segunda fase. Tá tudo pronto já, tudo lindo esperando vocês. Então, assim, espero que a gente tenha muitas mamães dessas aqui também, motivadas, vindo aqui no futuro contar a história pra gente, né? Que, assim, é uma alegria, né? É um ciclo de cuidado e de amor. Parabéns, Sil. Obrigado, Carol. Obrigado. Meninas, tome a decisão de vocês, que é a melhor decisão da vida. É muito bom. Obrigado, Carol, pela Eu que oportunidade, agradeço. pelo convite. Agradeço mais uma vez por esse excelente trabalho e que eu espero aí trazer mais orgulho ainda para vocês, Com não só certeza. para minha casa, para minha vida, mas para vocês também, porque eu sei que tudo depende do nosso esforço também. Vocês trazem um trabalho de excelência, um acompanhamento de excelência, mas depende tudo da nossa força de vontade também. Tá bom? Vamos Muito obrigada. juntas. Vamos juntas e de mãos dadas, né? Assim o nosso slogan? Isso mesmo. Parabéns. Um Obrigada. beijo.